Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de tecnologia. E hoje estamos fervilhando de novidades, direto do TechCrunch e do Gizmodo, tudo colhido fresquinho do dia 1º de agosto de 2025. Preparem os fones, que a maratona de tecnologia vai começar. Vamos começar com uma notícia que deixou muita gente de queixo caído. A Kleiner Perkins, uma gigante do Venture Capital, está nadando em dinheiro. Eles tiveram uma semana incrível, com os IPOs da Figma e da Ambiq Micro bombando. A Figma, que já tinha levantado 2 bilhões de dólares em 2024, viu suas ações dispararem. E a Ambiq, fabricante de chips para wearables, também teve um IPO estrondoso. Isso é inacreditável. A Kleiner Perkins faturou alto, né? A matéria fala em mais de 6 bilhões de dólares só com a participação na Figma e mais 90 milhões com a Ambiq. E ainda tem mais no forno, com a Motive Technologies se preparando para o seu IPO. Dá para ver o poder dessas empresas de VC e como elas conseguem lucrar numa escala absurda. Essa história ilustra bem a montanha-russa que é o mercado de tecnologia e como um bom investimento pode render fortunas. E olha que eles ainda estão esperando pelo retorno do Google com o negócio da Windsurf. Falando em Google, eles fizeram outro movimento estratégico. Investiram na Stan, uma plataforma indiana de jogos sociais. Essa plataforma é bem diferente do Discord, oferecendo um sistema de recompensas em moeda virtual que pode ser trocada por produtos em e-commerces. Essa é uma jogada esperta do Google. Investir em um mercado crescente, como o de jogos na Índia, com um modelo de monetização inovador. Eles estão de olho no futuro, sem dúvida. E com a integração da IA para moderação e novas ferramentas para criadores, eles estão apostando alto no crescimento da Stan. A gente vê que o Google, assim como outras, grandes está se posicionando fortemente no ecossistema de games. Mudando um pouco de assunto, temos a notícia sobre o Autopilot da Tesla. Um júri na Flórida considerou a empresa parcialmente culpada por um acidente fatal e condenou a Tesla a pagar 329 milhões de dólares em danos. Nossa, que notícia pesada! Esse julgamento é um marco, né? Mostra que a responsabilidade sobre tecnologias de direção autônoma não é brincadeira. A Tesla, apesar de argumentar que nenhum carro em 2019 teria evitado o acidente, enfrenta a consequência de anos de propagandas exageradas sobre o autopilot. Isso certamente vai gerar reflexões importantes sobre a segurança e a regulamentação dessas tecnologias, especialmente considerando o lançamento do robotáxi. A gente pode esperar mais processos do tipo por aí, imagino. E, falando em regulamentação, tem a situação tensa com a NVIDIA e seus chips H20 para IA. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos está atrasando as licenças para venda desses chips na China, criando uma insegurança no mercado. Aí a gente vê o jogo geopolítico influenciando diretamente a tecnologia, né? A questão da segurança nacional pesa muito na decisão. E esse atraso pode ter impactos consideráveis, tanto para a NVIDIA quanto para a indústria de inteligência artificial como um todo. A incerteza regulamentar é um dos maiores desafios para as empresas de tecnologia hoje em dia. No setor de games, a Nintendo anunciou um aumento de preço para a console Switch original e alguns acessórios. Eles atribuem o aumento às condições de mercado, que possivelmente envolvem as tarifas impostas por Trump. Mais um efeito colateral das políticas de Trump, né? A gente vê como decisões políticas podem impactar diretamente o preço dos produtos que a gente consome. E com o lançamento do Switch 2, essa notícia pode afetar as vendas do console anterior. Uma jogada arriscada da Nintendo, mas vamos ver como o mercado vai reagir. E falando em dinheiro, a OpenAI arrecadou mais 8,3 bilhões de dólares, alcançando uma avaliação de 300 bilhões de dólares. Uau! A OpenAI tá voando alto, né? Essa rodada de financiamento mostra a confiança dos investidores no potencial da empresa e da IA generativa como um todo. Mas também mostra a pressão para a empresa se tornar lucrativa, ainda mais com a concorrência acirrada no mercado de IA. É uma corrida insana. Agora, uma notícia que afetou vários usuários. O Instagram agora exige 1.000 seguidores para fazer lives.
uma mudança que gerou bastante controvérsia entre os criadores de conteúdo menores. Faz sentido considerando o custo de infraestrutura para suportar as lives, mas, por outro lado, prejudica criadores menores que dependiam desse recurso. É uma decisão que precisa ser analisada em termos do seu impacto no ecossistema da plataforma. A gente vê que essa decisão aproxima o Instagram do TikTok, que já tinha essa exigência. Teve também a notícia da Fundamental Research Labs, que arrecadou 33 milhões de dólares para desenvolver seus agentes de IA. Eles estão trabalhando em vários setores, de games à produtividade, com produtos interessantes como o Ferris e o Shortcut. Essa startup é bem interessante com uma abordagem diferente do modelo tradicional. O foco em aplicações práticas de IA em diferentes setores demonstra um grande potencial de crescimento. Vale a pena acompanhar de perto. E no campo da segurança cibernética, servidores da gangue de ransomware Black Suit foram apreendidos pelas autoridades. Uma operação conjunta entre Estados Unidos e Europa que conseguiu interromper as atividades do grupo. Ótimas notícias na luta contra o cibercrime. Essa ação mostra a importância da cooperação internacional para combater essas ameaças. Espero que isso leve a prisões e a um enfraquecimento significativo da atuação de grupos como a Black Suit. A Klarna, por sua vez, pode adiar seu IPO para setembro, após uma pausa em março. O mercado de fintech está em alta, mas ainda há incertezas com as tarifas de Trump. Um cenário de muita expectativa, né? A Klarna tem um bom potencial, mas o mercado de IPOs é volátil e sensível a questões geopolíticas. O timing é crucial. Um estudo recente mostrou um aumento na participação feminina no mercado de venture capital nos últimos 7 anos, com mais mulheres ocupando cargos de liderança e lançando seus próprios fundos. Notícias animadoras. Mostrar que o mercado está se tornando mais inclusivo é fundamental. Ainda há muito trabalho a ser feito, mas essa tendência é positiva e mostra que o setor está caminhando para uma maior diversidade. Infelizmente, temos uma notícia triste. A Corporação para Radiodifusão Pública, CPB, nos Estados Unidos, está fechando as portas após um corte de financiamento, uma decisão motivada por questões políticas. Uma notícia lamentável que mostra a fragilidade do financiamento público para iniciativas culturais e informativas. A perda da CPB representa uma perda para a sociedade americana. A gente vê aqui, mais uma vez, o impacto das decisões políticas sobre o acesso à informação e cultura. E Elon Musk continua causando polêmica. Doou milhões para Trump, mesmo após uma briga pública entre os dois, uma atitude que gerou muitas especulações. A relação entre Musk e Trump é um verdadeiro enigma, né? As doações parecem ser uma tentativa de reaproximação, mas é difícil prever o resultado. As ações de Musk mostram a complexidade das relações políticas no cenário tecnológico. Ainda falando da Tesla, houve uma outra condenação. A empresa teve que pagar mais de 200 milhões de dólares por um acidente fatal com o autopilot. Essa condenação reforça a problemática com o sistema de direção autônoma. Mais um alerta sobre a responsabilidade no desenvolvimento e na implementação de tecnologias de direção autônoma. A Tesla precisa repensar seus sistemas e sua comunicação para evitar acidentes e processos como esse. Tim Cook, CEO da Apple, comentou sobre as tarifas de Trump e seus impactos nos custos da empresa. A Apple pode gastar quase 2 bilhões de dólares em tarifas. Mais um exemplo do impacto das tarifas de Trump na economia. A Apple, uma gigante da tecnologia, demonstra a dificuldade de lidar com essas políticas. Em El Salvador, o presidente Bukele pode permanecer no poder por décadas após mudanças na Constituição. Ele é conhecido por seu apoio a criptomoedas e por suas políticas controversas. Mais uma vez, a gente vê o risco de concentrações de poder e de como isso pode afetar a estabilidade democrática. A situação em El Salvador é preocupante. O homem mais tatuado da Grã-Bretanha está tendo dificuldades em acessar sites de pornografia por causa da lei de verificação de idade. A tecnologia de reconhecimento facial está tendo problemas com suas tatuagens faciais. Um exemplo dos desafios do uso de tecnologias de reconhecimento facial e verificação de idade. A tecnologia não está isenta de vieses, e essa história mostra como essas limitações podem afetar indivíduos de forma inesperada. A Nintendo está aumentando os preços de alguns acessórios do Switch 2, e os preços do Switch original podem subir no futuro, também devido às tarifas.
A gente vê aqui que a pressão causada pelas tarifas atinge até mesmo os acessórios. Os gamers terão que gastar mais para adquirir os produtos desejados. A Microsoft lançou o Surface Laptop 5G para empresas, com um preço bem alto. A empresa precisa tornar essa tecnologia mais acessível ao público consumidor. A tecnologia 5G em laptops ainda é cara, mas tem um potencial enorme. A Microsoft precisa encontrar um equilíbrio entre o custo e a acessibilidade para popularizar o uso de laptops 5G. O Google lançou o Gemini 2.5 DeepThink, um modelo de IA avançado, com um preço de $250 por mês. O Google mostra seu músculo em IA, mas com um preço bem elevado. Será que vale a pena pagar tanto por essa tecnologia? Só o tempo dirá. Por fim, temos a notícia de que o Google vai destacar a IA Gemini no lançamento dos Pixel Buds 2a e Pixel Watch 4, em vez das especificações dos dispositivos. O Google aposta forte em IA e está integrando-a em todos os seus produtos. Será que essa estratégia vai dar certo? A gente vai acompanhar. E, para finalizar, temos Alex Jones afirmando que a administração Trump o teria pedido para parar de falar sobre Jeffrey Epstein. Mais uma polêmica envolvendo Trump e Jeffrey Epstein. A gente vê que a história ainda não acabou. A verdade ainda está por vir à tona. E ainda temos a influenciadora infantil Miss Rachel planejando receber uma sobrevivente de Gaza em seu programa. Uma iniciativa inspiradora que demonstra empatia e solidariedade em meio à crise humanitária em Gaza. Por último, a Reserva Federal dos Estados Unidos afirma que a IA ainda não impulsionará a produtividade humana significativamente, apesar de seu potencial transformador. Uma visão realista sobre o potencial da IA. A transformação da produtividade será gradual e dependerá de fatores como adoção e investimento em infraestrutura. Ufa! Foi muita notícia hoje, né? Demais! Mas foi só um gostinho do que acontece no mundo da tecnologia. Acompanhe a gente no próximo episódio para mais novidades. Até lá! Valeu, pessoal!